Muito tempo, meus irmãos. Desde que o mundo é mundo e desde que existiu pessoas na terra, ao decorrer das eras e ao atravessar os tempos, o homem tentou desvendar um mistério. Uma dúvida pairou sobre a mente e o coração da humanidade e eles buscaram e desejaram desvendar um mistério. O que acontece depois da morte? O que acontece depois da morte? Será que depois da morte caímos num sono profundo? Ou estamos em um estado de inconsciência e inexistência? Cessou-se o conhecimento, acabou as obras, nos desfazemos como se não fôssemos mais nada ou como se nunca tivéssemos existido. Ou será que ao fechar os olhos nesta vida, de repente abriremos os olhos para um novo mundo, uma vida totalmente diferente dessa? Esse foi o mistério que pairou sobre o coração do homem durante as gerações que se ergueram na passagem de todos os séculos, desde quando o mundo foi criado. Mas nós estamos diante de uma passagem onde o nosso amado Senhor Jesus nos dá o vislumbre da resposta, a resposta da pergunta que foi feita durante séculos. É como se o Senhor, de repente, abrisse as cortinas e nos mostrasse de fato o que acontece na vida após a morte. E ele conta essa história colocando dois personagens principais, dois homens que vivem no extremo oposto. Primeiro ele conta a história de um homem rico. Esse homem não era apenas rico, ele era riquíssimo. Trazendo para a nossa linguagem de hoje, esse homem era bilionário. Esse homem tinha muito poder aquisitivo. Ele não era apenas rico, e Jesus dá todos os detalhes sobre esse grande poder que ele tinha, sobre essa riqueza e todo esse dinheiro e esse poder, esse status ao qual ele tinha acesso. Porque o Senhor diz: olha, havia um homem rico que se vestia de púrpura. E nós sabemos que púrpura era um tipo de coloração de túnicas ou de roupas, de vestimentas que era usado pela realeza. Eram cores usadas em vestes de pessoas que pertenciam à nobreza. Só o topo, como diria o mundo, né, a nata da sociedade, é que usaria uma roupa assim. Eram roupas dignas de reis usar. Mas não para por aí. Esse homem ele não apenas se vestia de roupas reais, mas a palavra de Deus e Jesus nos explica que ele também vestia linho finíssimo. Na antiguidade, o linho fino era o tecido mais nobre que existia. Tanto que eram vestimentas também, tecido de vestimentas do faraó. Um faraó só podia ser embalsamado, vestido de linho fino. Então não apenas a túnica ou o manto desse homem era digno de um rei, mas também as vestes debaixo dele eram dignas de um faraó. Mas Jesus continua, porque esse homem não era só rico, não era só riquíssimo, ele vivia como um rei, ele tinha um poder aquisitivo de dinheiro e de status parecido e equiparado a um rei, porque Jesus diz que ele também se regalava, mas não era regalava de qualquer jeito, não, era esplendidamente. E não era um dia só não, era todos os dias. A palavra regalar pode estar um pouco atrelada a banquetes. A palavra regalar significa ser mimado, sentir prazer, ser paparicado. E também está ligado a banquetes. Jesus poderia estar descrevendo a forma que aquele homem se alimentava, porque regalar também está ligado a brindar, a festejar. E aí Jesus diz, não era um dia que ele fazia isso. Talvez na nossa casa, na nossa família, a gente consiga comer lasanha uma vez por semana, uma pizza uma ou duas vezes por semana, picanha talvez uma vez por semana, ou para vocês, ou talvez várias vezes por mês. Mas Jesus deixa claro que esse homem se regalava de forma esplêndida todos os dias. Para ele não tinha um domingo da comida especial, de segunda a segunda. Ele era mimado, papai, vestia como roupas de baixo como faraó, comia como rei.
Esse homem era muito rico, aos olhos da sociedade, abençoadíssimo. Certamente era conhecido onde passava, certamente era famoso, porque um homem que se vestia como um rei, certamente chamava a atenção de quem passasse. Tinha muitos amigos, ele tinha 5 irmãos, ele tinha muitos amigos. Mas agora, Jesus também vai descrever com exatidão o estado de Lázaro. Ele diz, havia um homem, um mendigo, já começa por ele, aonde um vivia esplendidamente como um rei, uma vida equiparada de um rei. Agora, nós estamos diante de um que Jesus logo descreve que era mendigo. Certamente não tinha uma casa, certamente ele não tinha um lar. Mas não bastava ele ser apenas mendigo, ele também estava doente. A palavra de Deus e Jesus vai nos explicando no decorrer de sua narrativa que ele tinha um corpo coberto por chagas. Não bastava ele estar doente, ele era faminto porque ele era mendigo. Enquanto o rico vestia com mantos reais, Lázaro vestia com trapos fétidos. Porque certamente essas feridas soltavam salmoura e pus que ficava grudado na sua roupa, o que dava uma aparência ainda pior para as suas vestes rasgadas, sujas e fétidas. Enquanto um se banqueteava todos os dias esplendidamente, Jesus agora diz que Lázaro passava fome. Jesus diz que Lázaro, ele não diz que Lázaro comia, diz que Lázaro desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rei. Talvez a situação de Lázaro fosse tão extrema e a fome dele era tão grande que era irreal para Lázaro imaginar comendo a comida da mesa do rei. Que ele só desejava o que estava dentro de alguma possibilidade, e também talvez não era certo aquilo que ele fazia. Quando eu digo certo, assim, possivelmente ele nem nunca comeu, porque Jesus disse que ele desejava comer das migalhas que caíam no chão. A Bíblia vai além, diz que esse homem estava sozinho. Os cães eram a sua companhia, enquanto o outro festejava todos os dias, se banqueteando e vivendo esplendidamente. Mas a morte que não respeita status, não respeita fama, não respeita poder aquisitivo, não faz diferença entre o rico e o pobre, nem do branco e o negro, nem do velho e da criança, nem da mulher e do homem. Chegou na vida do mendigo e ele morreu. Mas essa mesma morte que passeou aquele dia na calçada e chegou para Lázaro, dando fim à sua vida sofrida, porque do mesmo jeito que ele sofreu a vida toda, ele morreu de novo na reviravolta na vida de Lázaro. Jesus não conta que no final dos dias aconteceu algo e Lázaro... Não, Lázaro morreu mendigo, faminto e doente. Mas essa mesma morte chegou na casa do rico, daquele que vestia-se esplendidamente e alimentava-se esplendidamente. E ele também morreu. Mas o que eu acho lindo é algo a respeito de Jesus na sua narrativa. Talvez você, na sua casa, nesse lugar, você se sinta tão pequeno. Tão pequeno, você diz, ninguém me nota, nem na rua, nem em casa, nem na igreja. Ninguém me nota, ninguém me vê. Eu sou muito pequeno, não tenho nada, minha casa é simples, minhas vestes são simples. Eu vejo algumas irmãs que se vestem tão bonita, talvez não esplendidamente como rico, mas muito chique. Mas eu não tenho esse tipo de vestes. Eu não sei cantar, eu não tenho desenvoltura. Será mesmo que Deus me conhece? Será mesmo que Deus sabe quem eu sou? Porque às vezes eu não me sinto notado nem na igreja, nem no trabalho, nem na rua. Só que a narrativa de Jesus nos deixa algo lindo em aberto, irmãos. Porque, repare comigo, que aquele que era rico, poderoso, se vestia como rei, Jesus não achou interessante nem dizer o nome dele. Havia um certo homem rico. Não era conhecido de Deus. Mas o mendigo, aquele que estava sozinho, que não tinha casa, que não tinha ninguém, que estava doente, que estava jogado, que estava faminto,
seu nome. Jesus está neste lugar. E eu posso te garantir que se Ele aqui na frente agora quisesse falar com alguém particular, Ele não diria assim: olha, quem é aquele ali na terceira fileira de blusa azul? Ou chegaria no ouvido do pastor: pastor, como você conhece melhor as ovelhas aqui, me fala o nome de fulano que eu quero chamar à frente. Olha, você que está aí. Não, Ele diria com toda a clareza: Leviane, ponte de pé que eu quero falar contigo, porque Ele conhece o seu nome. Pode ser que eu não sei da sua vida, mas o Senhor sabe que horas você acordou, o que você comeu, o que você chorou, porque a Bíblia diz que não importa o nosso status para o mundo, Deus nos conhece. Não importa se somos conhecidos no mundo, no céu nosso nome é citado. Aleluia. Lá em Isaías 49, o Senhor, através da vida de Isaías, faz um chamado a todos aqueles que se chamam pelo nome do Senhor. Ele diz: cantai, oferecei louvores, alegrai-se na presença do Senhor. Mas o povo estava cabisbaixo, o povo estava desanimado, porque levanta-se o povo e diz, porque o próprio Isaías diz assim a respeito do povo: mas Sião diz, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor não sabe quem eu sou. Mas a narrativa continua e diz o seguinte: pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, de forma que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que ela se esqueça dele, eu jamais esquecerei de você. O teu nome está na palma das minhas mãos. Essa narrativa deixa claro, meus irmãos, que para o mundo Lázaro não era ninguém, mas no céu ele era. Para o mundo Lázaro é só um mendigo, cheirava a morte, porque a palavra de Deus diz que ele jazia, e jazer quer dizer aquele que está morto, ou que tem um aspecto de morte. Lázaro talvez estivesse tão esquelético, um corpo tão coberto de feridas, e cheirava a morte. Mas aquele que para o mundo cheirava a morte, para Cristo tinha cheiro de vida. Aquele que para o mundo tinha aspecto de morte, para Deus tinha novidade de vida. E isso é deixado claro, porque nós vemos que o Senhor, em Malaquias, ele diz o seguinte: e eu dessa vez deixarei claro quem é que serve e quem é que não serve. Farei diferença entre os que servem. Vocês verão a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Porque a palavra de Deus diz que aquele homem rico foi sepultado, mas diz que Lázaro apenas morreu. Certamente Lázaro não teve o sepultamento. Lázaro não teve o sepultamento. Talvez quem estivesse no sepultamento do rico tenha visto caixões dourados, trazendo para a nossa cultura, né? Trazendo para essa cultura para melhor compreensão. Talvez o caixão dele fosse dourado. Talvez o enterro dele estivesse passando em todas as redes nacionais de televisão e de redes sociais. Talvez todos aqueles homens trajados de preto ali contemplavam toda a pompa do enterro daquele homem, enquanto Lázaro apenas morreu. Certamente foi queimado longe da cidade, jogado em alguma vara. Mas o que está agora oculto aos olhos da terra e aos olhos do homem é o que está acontecendo no mundo pós-vida, no mundo espiritual. Porque aquele que agora ainda usufrui de toda a pompa, o corpo, segundo o pensamento dos homens, talvez os homens digam: nossa, até mesmo o enterro dele foi digno de um rei, está em tormentos no inferno. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que não tinha nem o que comer, nem o que vestir, não tinha saúde, não tinha ninguém, apenas os cães como companhia, agora é escoltado pelos anjos até o seio de Abraão. Glória a Deus. Essa é a diferença. Aleluia.